Era como se João tivesse sido levado a um palco cósmico, onde os bastidores do universo se abriram diante de seus olhos. Ele não descreve apenas um acontecimento, mas nos transporta para dentro de uma batalha que não se trava com espadas comuns, mas com forças que ultrapassam qualquer limite humano. João fala de Miguel e seus anjos enfrentando um dragão colossal que arrastava com a cauda a terça parte das estrelas do céu. Dá para imaginar a cena? Não é apenas literatura apocalíptica, é uma visão que coloca o leitor diante do choque entre ordem e caos, luz e trevas. E aqui já nasce a primeira curiosidade. Por que justamente Miguel aparece como líder dessa batalha? Miguel não surge por acaso nesse momento. Ele já era conhecido na tradição judaica como protetor, como aquele que intercedia e se levantava pelo povo de Israel em momentos decisivos. Mas aqui, no Apocalipse, sua presença se amplia e assume uma dimensão universal. O combate não é apenas pelo destino de uma nação, mas pela própria estrutura do cosmos. E é curioso perceber que João não descreve os detalhes da luta, não fala de golpes ou armas, apenas nos mostra o resultado. Miguel e seus anjos prevalecem, enquanto o dragão é derrotado e lançado à terra. Esse silêncio narrativo é eloquente. O poder não está no espetáculo da violência, mas na autoridade que Miguel carrega. Agora pense comigo. Por que um dragão? João poderia ter usado outra figura, mas o dragão vermelho é carregado de simbolismo. É um animal mitológico, associado ao caos, ao perigo incontrolável e ao poder destrutivo. As 7 cabeças e os 10 chifres não são detalhes decorativos, mas representações de força, domínio e pretensão de reinar. Quando Miguel aparece diante dessa criatura, não estamos diante de uma luta equilibrada, mas de um confronto desigual aos olhos humanos. E mesmo assim, o resultado é claro. O dragão cai. Já percebe como isso ecoa a ideia de que o mal, por mais aterrador que pareça, nunca terá a palavra final? João, ao narrar essa visão, não está interessado em alimentar o medo, mas em mostrar que há uma ordem maior por trás daquilo que parece caos. É como se dissesse aos primeiros cristãos perseguidos: vocês veem Roma poderosa, os imperadores exigindo culto, mas existe um conflito muito maior acontecendo, e nele a vitória já foi decretada. Miguel, como comandante dos exércitos celestiais, não aparece para enfeitar a narrativa, mas para ser a prova de que o mal não reina sem limites. Essa é a chave de leitura que prende o leitor e o faz enxergar além da superfície da história. Se olharmos com calma, percebemos que essa cena do capítulo 12 é central em toda a obra do Apocalipse. Ela divide o livro entre a denúncia do mal e a revelação da vitória. O dragão não é apenas o inimigo de Deus, mas o acusador da humanidade, aquele que tenta roubar a esperança e apagar a fé. Ao ser lançado para fora do céu, perde seu espaço diante de Deus. Miguel, por sua vez, não aparece como salvador independente, mas como executor da justiça divina, aquele que age em nome do Altíssimo. Curioso, não é? Isso mostra que, até mesmo na vitória, Miguel está a serviço de algo maior. Outro ponto fascinante é a forma como o texto mostra a reação no céu após a vitória de Miguel. Há uma voz poderosa que declara:
Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. É como se a batalha celeste fosse também a revelação do papel de Cristo como Rei definitivo. Miguel não rouba a cena, mas aponta para o verdadeiro protagonista da história, o Cordeiro. E isso já abre margem para reflexões sobre como o Apocalipse costura imagens e personagens para manter sempre o Cristo como centro, mesmo quando fala de anjos ou de monstros. Já reparou como essa narrativa conversa diretamente com a ideia de luta diária? O dragão, ainda que derrotado, é lançado à terra e não destruído de imediato. Ou seja, a batalha continua em outras esferas, agora mais próximas da realidade humana. Isso explica por que João mistura visão cósmica com perseguições concretas dos cristãos da sua época. Miguel vence no céu, mas a terra ainda sente os efeitos da fúria do dragão. O texto, então, não é um conto fechado, mas um convite para enxergar a história como processo em andamento. E aqui eu deixo uma pergunta para você que está acompanhando. Será que já conseguimos perceber os dragões de hoje? Aqueles que tentam nos engolir com medo, injustiça e desespero. Se a resposta ainda não está clara, tudo bem, porque o Apocalipse não foi escrito para dar respostas fáceis, mas para despertar olhares atentos. O primeiro passo é reconhecer que existe uma batalha maior e que não estamos sozinhos nela. Miguel não é uma figura que aparece de repente no Apocalipse, como se fosse uma criação literária de João. Na verdade, sua identidade já vinha sendo moldada no Antigo Testamento, especialmente no livro de Daniel. Lá, ele é chamado de um dos primeiros príncipes e também de o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Não é pouca coisa. No contexto de Daniel, Miguel surge em meio a visões de reinos opressores, impérios que esmagavam Israel, e sua função é justamente a de intercessor e protetor. É como se fosse o guardião celestial de uma nação vulnerável diante de gigantes políticos. Interessante, não? Perceba que essa função de defensor já prepara o terreno para sua atuação no Apocalipse. Em Daniel 10, vemos Miguel aparecendo em um cenário de batalha espiritual, onde um anjo mensageiro diz que foi impedido pelo príncipe do reino da Pérsia, até que Miguel viesse em seu auxílio. Essa passagem levanta muitas curiosidades, pois parece mostrar que as nações não eram apenas governadas por reis humanos, mas também tinham representações espirituais, poderes invisíveis, que influenciavam seus rumos. Miguel, nesse caso, atua como força de contraponto, intervindo para garantir que os planos divinos não fossem frustrados. Não é instigante imaginar que por trás das guerras e impérios havia também uma disputa espiritual invisível? Já em Daniel 12, Miguel aparece novamente, dessa vez associado ao tempo do fim. O texto fala de um período de angústia sem igual na história, mas também de libertação para aqueles que estavam inscritos no livro da vida. E quem é o protagonista celestial desse processo? Miguel. Ele não apenas protege, mas também se levanta em favor do povo no momento mais crítico da narrativa. Aqui já vemos um paralelo direto com sua atuação em Apocalipse 12. Ele surge sempre no ápice do conflito, quando tudo parece perdido, para confirmar que há um desfecho planejado pelo próprio Deus.
Mas a tradição bíblica não se limita a Daniel. No Novo Testamento, Miguel aparece de forma breve, mas significativa, na carta de Judas. Ali, ele é descrito como aquele que contende com o diabo pelo corpo de Moisés. Esse episódio é enigmático e gera debates até hoje, pois não sabemos exatamente por que o corpo de Moisés estava em disputa. O detalhe mais fascinante é que Miguel, mesmo enfrentando o diabo, não o acusa diretamente, mas invoca a autoridade do Senhor. O Senhor te repreenda. Isso mostra que sua força não está na sua individualidade, mas no poder que carrega em nome de Deus. Um dado que, sem dúvida, reforça sua imagem de servo fiel. Ao somar essas referências, conseguimos traçar um perfil claro. Miguel é sempre descrito como combatente, protetor e defensor. Ele nunca aparece em papéis secundários ou meramente ilustrativos, mas sempre em momentos de alta tensão, quando há risco de derrota ou ameaça de caos. Por isso, a igreja primitiva não demorou a reconhecer nele um símbolo da proteção divina. E mais, sua imagem se consolidou como a de um guerreiro que não luta por glória pessoal, mas pela vitória do povo de Deus. É essa constância que faz com que sua presença em Apocalipse 12 não seja surpresa, mas clímax. Interessante notar que, mesmo aparecendo pouco, Miguel ganhou um peso enorme na tradição cristã. Sua figura foi sendo exaltada como a do arcanjo por excelência, aquele que comanda legiões celestiais. O título arcanjo em si só aparece ligado a ele, o que já o coloca em posição única dentro da hierarquia celestial. Essa singularidade alimentou séculos de interpretações, lendas e devoções, mas a base bíblica é sempre a mesma. Miguel é combatente. Curioso, não acha como uma figura que surge tão poucas vezes conseguiu marcar tão profundamente a imaginação teológica e popular? E aqui vem um detalhe que não dá para ignorar. Ao longo da tradição, Miguel também se tornou símbolo de vitória contra a morte. Isso tem ligação com Judas e o episódio do corpo de Moisés, mas também com a crença de que ele acompanha as almas no momento da passagem para a eternidade. É por isso que sua figura ganhou tanto espaço em orações e até em liturgias, como protetor das almas no último combate. Ainda que o Apocalipse não mencione isso diretamente, a leitura popular ampliou sua imagem para além do combate cósmico, transformando-o em protetor do indivíduo em sua batalha final. Agora, a grande questão é por que Miguel e não outro anjo? Por que Gabriel, por exemplo, que também aparece em Daniel, não é colocado como guerreiro, mas Miguel sim? Essa distinção abre espaço para debates, mas mostra que as funções dos anjos não eram genéricas. Cada um tinha um papel específico no drama da salvação, e Miguel ficou marcado como aquele que luta em nome de Deus. Isso explica por que João o coloca no centro da batalha contra o dragão. Quer interagir comigo nos comentários e me dizer o que você acha? Miguel é apenas um símbolo coletivo do povo de Deus ou um ser angelical real que atua em momentos decisivos? Quando João descreve o dragão vermelho no Apocalipse 12, ele não está inventando uma criatura fantástica apenas para impressionar.
Cada detalhe daquela figura monstruosa carrega um peso simbólico. O dragão, com suas 7 cabeças, 10 chifres e coroas, é a personificação do mal em sua forma mais ampla, a representação do caos organizado, se é que podemos usar essa expressão. Vermelho como o sangue, ele traz consigo a ideia de violência, perseguição e destruição. É a encarnação de forças que não apenas se opõem a Deus, mas também tentam apagar toda e qualquer esperança humana. Mas por que João escolhe justamente essa imagem? A resposta está na tradição literária e religiosa da época. Em várias culturas do Oriente Próximo, dragões ou monstros marinhos eram usados para simbolizar o caos primordial, aquele que Deus precisou domar para instaurar a ordem. No Antigo Testamento, por exemplo, temos referências ao Leviatã e a grandes serpentes que representam inimigos da criação. João, ao recorrer ao dragão, não faz algo estranho ao imaginário judaico, mas se conecta a uma tradição conhecida, só que agora com um objetivo específico: mostrar que o inimigo não é apenas humano, mas espiritual, maior e mais perigoso do que Roma ou qualquer império. As 7 cabeças não são apenas um número aleatório. O 7, na simbologia bíblica, remete à plenitude. Nesse caso, é a plenitude do mal, a tentativa de dominar todos os espaços possíveis. Os 10 chifres, por sua vez, representam poder e força militar, sempre associados a reis e impérios. As coroas sobre as cabeças indicam pretensão de autoridade, uma paródia grotesca da realeza legítima de Cristo. Ou seja, o dragão é uma caricatura do poder divino. Ostenta símbolos de domínio, mas sua essência é corrupta. João, com isso, denuncia não só a ação espiritual do mal, mas também os impérios terrenos que se arrogam poder absoluto. Outro detalhe impressionante é a cauda do dragão, que arrasta a 1/3 parte das estrelas do céu. Esse gesto não é apenas dramático, mas profundamente revelador. Ele mostra o alcance da rebelião e sua capacidade de arrastar consigo até mesmo aqueles que estavam em posição elevada. Muitos intérpretes relacionam essa imagem à queda dos anjos rebeldes, que seguiram o diabo em sua desobediência. João, porém, parece querer mais. Mostrar que o dragão é agente de desordem cósmica que tenta desestabilizar até a ordem celeste. Você já reparou como essa simples cena cria uma atmosfera de desequilíbrio universal? Mas não podemos esquecer que o dragão não aparece sozinho. Sua primeira ação é colocar-se diante da mulher prestes a dar à luz, tentando devorar o filho assim que nascesse. Essa imagem é fundamental, porque liga o dragão diretamente à história da salvação. Ele não é apenas um inimigo genérico, mas o perseguidor do Messias desde o início. A cena remete ao massacre dos inocentes em Mateus 2, quando Herodes tenta eliminar Jesus ainda bebê. Percebe como João faz uma ponte entre história e visão? O dragão é a força por trás das perseguições concretas, aquele que age nos bastidores da história humana. A cor vermelha, além da violência, também pode remeter ao poder sedutor. O dragão não destrói apenas pela força, mas também pela aparência imponente. Seus símbolos de realeza poderiam facilmente enganar quem não enxerga além da superfície.
Isso é típico do mal. Tenta se apresentar como autoridade legítima, mas sua essência é corrupta. João, ao descrevê-lo assim, não está apenas narrando um espetáculo, mas alertando: cuidado, porque nem tudo que brilha vem da luz. Essa percepção é essencial para entender como o Apocalipse fala tanto ao passado quanto ao presente. É interessante notar como, em contraste, Miguel não é descrito com tantos detalhes visuais. O dragão recebe atenção estética, mas Miguel é definido apenas por sua função e vitória. Isso cria um contraste proposital. O mal chama atenção, é chamativo, parece grandioso. Já o bem age com simplicidade, mas com autoridade indiscutível. O poder de Miguel não está em sua aparência, mas em sua missão. Esse contraste é um recurso narrativo genial de João, porque prende o leitor ao jogo de imagens e, ao mesmo tempo, educa para perceber onde está o verdadeiro poder. Agora, eu deixo uma provocação. Quantos dragões vermelhos ainda existem hoje, ostentando poder, prometendo domínio, mas escondendo intenções de caos? Essa imagem do Apocalipse não ficou presa no passado, ela continua ecoando na história. Reconhecer esses dragões é um exercício constante de discernimento. E é justamente esse exercício que mantém viva a mensagem do texto até hoje. Gostaria que você comentasse, ao ouvir sobre esse dragão, o que mais te chama a atenção, sua aparência grandiosa ou a sua queda inevitável. A cena descrita por João em Apocalipse 12 é, sem dúvida, uma das mais impactantes de todo o livro. Não estamos diante de uma simples disputa, mas de uma guerra em escala cósmica, onde Miguel e seus anjos enfrentam o dragão e seus seguidores. É como se o invisível ganhasse forma, revelando que por trás das tensões da história existe uma luta muito maior, travada em dimensões que os olhos humanos não conseguem alcançar. João não descreve espadas ou estratégias, mas nos deixa ver o essencial. Dois exércitos se encontram e o resultado muda o destino do universo. O céu, que deveria ser lugar de harmonia plena, torna-se campo de batalha. Já parou para pensar? No peso dessa afirmação, essa batalha não é equilibrada. O texto deixa claro que Miguel e seus anjos prevalecem. O dragão, embora carregado de símbolos de poder, não consegue resistir à autoridade concedida a Miguel. A luta não é vencida pela força bruta, mas pela ordem divina que está por trás dos guerreiros do céu. Isso nos mostra algo curioso. No Apocalipse, a vitória do bem não depende de espetáculo visual ou de demonstração de força, mas de legitimidade. O dragão pode ter coroas, cabeças e chifres, mas não tem direito de permanecer no céu. O conflito, portanto, é decidido mais pela autoridade do que pela violência. E há ainda um detalhe fascinante: a expulsão. O dragão e seus anjos não são destruídos, mas lançados para a terra. Isso mostra que a derrota no céu não significa o fim da batalha, mas apenas a mudança de cenário. Agora, o palco da guerra é o mundo humano, onde a fúria do dragão se manifesta de forma mais direta. Esse detalhe é essencial para compreender a teologia do Apocalipse. A luta entre o bem e o mal já foi decidida em termos espirituais, mas seus reflexos ainda se espalham pela história, afetando a vida cotidiana das comunidades cristãs.
Você consegue perceber como essa visão explica de forma simbólica a experiência de perseguição que os primeiros cristãos enfrentavam? A reação no céu após a vitória de Miguel é igualmente importante. Uma voz poderosa proclama: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Isso significa que a batalha não é apenas entre anjos e demônios, mas que está diretamente ligada ao reinado de Cristo. Miguel não luta por si, nem em nome de um projeto independente. Ele luta em função da autoridade de Cristo, que é o verdadeiro vitorioso. Aqui, João costura a narrativa para deixar claro que, mesmo em meio a imagens fortes e personagens grandiosos, o centro permanece sendo o Cordeiro. O interessante é perceber que, apesar de toda a grandiosidade dessa cena, João não se detém em descrever como foi a luta. Não há detalhes sobre estratégias de combate, não há armas descritas, não há um duelo prolongado. Há apenas a afirmação de que houve batalha e que Miguel venceu. Esse silêncio é eloquente. Não importa o espetáculo, importa o resultado. O Apocalipse quer que os ouvintes não fiquem fascinados pela ação, mas pela mensagem. E a mensagem é simples e profunda. O mal não tem espaço diante de Deus. Sua permanência é sempre temporária. Mas e quanto àqueles que estavam na terra, ouvindo essa mensagem no primeiro século? Para eles, perseguidos e fragilizados, essa visão era combustível de esperança. Era como ouvir que, por mais que o dragão rugisse, sua derrota já havia sido decretada. O mundo podia parecer dominado por impérios opressores, mas na realidade eles não passavam de fantoches de um inimigo já vencido. Esse é o verdadeiro impacto da visão de João. Ela não é apenas narrativa futurista, mas um lembrete para o presente de que a luta visível é parte de um conflito já decidido. A narrativa também nos mostra que o dragão é chamado de o acusador dos nossos irmãos, que os acusava de dia e de noite diante de Deus. Essa expressão amplia o sentido da batalha. Não é apenas físico, é também jurídico e espiritual. O dragão não queria apenas poder, queria destruir a reputação do povo de Deus, apresentando-se como acusador constante. Ao ser expulso, perde também essa posição. Percebe como cada detalhe amplia a compreensão da luta. Não é apenas guerra, é também julgamento, é redefinição de autoridade. E aqui fica a reflexão. Se essa batalha aconteceu no céu, os Entusians, que significa para nós que vivemos na terra onde o dragão foi lançado, a mensagem é clara. A luta continua, mas agora em outro nível. O mal, mesmo derrotado, ainda se manifesta e tenta arrastar consigo os que pode. Porém, sua fúria é sinal de sua derrota, não de sua vitória. É um inimigo enfraquecido, mas ainda perigoso. Talvez a grande curiosidade dessa narrativa seja essa. O mal pode parecer triunfante por algum tempo, mas sua derrota já está escrita. Gostaria que você refletisse e me contasse o que mais chama sua atenção nessa batalha, a grandeza da visão ou o silêncio sobre os detalhes da luta. Desde suas primeiras aparições nas Escrituras, Miguel é associado à ideia de proteção. No livro de Daniel, ele é chamado de o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Esse detalhe é fundamental para entendermos sua identidade no Apocalipse.
Quando ele aparece combatendo o dragão, não é apenas um anjo qualquer em guerra, mas o guardião da comunidade de Deus, aquele que entra em cena quando a ameaça parece insuportável. Para os cristãos do primeiro século, perseguidos e marginalizados, essa imagem tinha um peso extraordinário. Era como ouvir que, por trás de suas dores, havia um defensor celestial lutando em sua causa. O título de defensor, atribuído a Miguel, não pode ser reduzido a uma metáfora. Ele é descrito como alguém que age concretamente em favor do povo. No Apocalipse, a luta cósmica não é apenas contra o dragão, mas também pelo destino da mulher e do filho, que simbolizam o povo de Deus e o Messias. O detalhe mais interessante é que a vitória de Miguel não elimina as dificuldades imediatas da comunidade, mas garante que elas não serão destruídas. Isso muda a perspectiva. A defesa de Miguel não significa ausência de dor, mas certeza de proteção diante do caos. Você já parou para pensar como essa diferença é crucial para a mensagem bíblica? No imaginário judaico e cristão primitivo, Miguel é o símbolo da resistência contra a opressão. Ele não representa fuga da realidade, mas enfrentamento. O dragão pode parecer invencível, com sua fúria e aparência monstruosa, mas a presença de Miguel garante que o povo não está sozinho. Essa consciência fortaleceu gerações de fiéis que viam em sua figura um lembrete constante de que o mal, por mais brutal que fosse, já estava sendo enfrentado em níveis invisíveis. E isso trazia coragem para resistir diante das provas mais cruéis. Vale destacar também que Miguel não age em nome próprio. Sua autoridade vem do Senhor. Ele não é um Deus paralelo, mas um servo que coloca toda a sua força a serviço de um propósito maior. Isso torna sua figura ainda mais inspiradora, porque o coloca como exemplo de obediência. Sua grandeza não está em conquistar glória individual, mas em defender os que pertencem a Deus. É como se sua própria identidade estivesse ligada à missão de proteger, e isso se reflete diretamente na forma como é retratado ao longo da tradição bíblica. E o que dizer da esperança que essa visão traz para o povo de Deus? Imagine os cristãos de Esmirna, de Pérgamo ou de Éfeso, ouvindo essa narrativa em meio a perseguições, ouvirem que Miguel estava de pé, guerreando em favor deles, significava que sua luta não era em vão. Mesmo que perdessem bens, posição social ou até a própria vida, havia uma vitória maior garantida. É por isso que o Apocalipse não é um livro de terror, mas de esperança. No fim, o defensor do povo não falha em sua missão. Esse papel de Miguel também se tornou símbolo de confiança ao longo da história cristã. Sua imagem passou a ser associada a batalhas justas, à luta contra injustiças e à defesa dos inocentes. Ele encarna a ideia de que há sempre uma força superior protegendo aqueles que parecem indefesos. Essa percepção moldou não apenas a devoção popular, mas também a teologia, que o reconhece como patrono e protetor universal. E essa crença não nasceu de invenções posteriores, mas de sua presença marcante nas Escrituras. Curiosamente, essa função de defensor também o conecta com a ideia de justiça. Miguel não defende indiscriminadamente, mas protege aqueles que pertencem a Deus, aqueles cujos nomes estão no livro da vida.
Isso nos leva a refletir sobre a seriedade da fé e da fidelidade ao Senhor, pois sua defesa está intimamente ligada à aliança que o povo mantém com Deus. Mais uma vez, vemos que o Apocalipse não fala em linguagem simplista, mas em códigos profundos que exigem reflexão e discernimento. E aqui eu te deixo uma pergunta para pensar junto comigo. Se Miguel é descrito como o defensor do povo de Deus, como essa imagem pode nos inspirar hoje em meio a tantas lutas e incertezas? Não se trata de imaginar um anjo místico distante, mas de perceber que a mensagem central continua atual. O povo não está abandonado. A proteção, a justiça, a esperança. Gostaria de ouvir nos comentários sua visão. Você enxerga Miguel mais como símbolo coletivo da resistência de fé ou como ser real que continua atuando em favor do povo? O ponto alto dessa narrativa é o desfecho da batalha. O dragão, que parecia tão ameaçador, acaba sendo derrotado e lançado para a terra. Essa cena é carregada de simbolismo. O inimigo que se considerava dono dos céus, que queria ocupar o lugar de Deus, é expulso de onde não pertence. O contraste é poderoso. O que parecia invencível, no fim, é humilhado e rebaixado. Essa imagem não é apenas uma visão de poder, mas um anúncio de que a arrogância do mal nunca terá a última palavra. Para os ouvintes do Apocalipse, essa vitória era a certeza de que, mesmo que o mal ainda se manifestasse no mundo, seu destino final já estava selado. O detalhe mais fascinante é que a vitória não é atribuída apenas a Miguel e seus anjos, mas também ao Cordeiro e ao testemunho dos fiéis. O texto afirma que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Isso amplia o campo da batalha. Não é apenas uma luta celestial, mas também uma luta humana. Os cristãos perseguidos participavam diretamente dessa vitória quando permaneciam fiéis até o fim. É como se o Apocalipse dissesse: a queda do dragão não é uma cena distante, mas algo que já começa a acontecer toda vez que alguém testemunha sua fé diante do medo. Outro ponto importante é a consequência dessa queda. O dragão não desaparece, mas desce à terra cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Essa frase é crucial para entender o drama do Apocalipse. O inimigo derrotado não aceita sua derrota em silêncio, mas tenta causar o máximo de destruição possível. Isso explica por que a comunidade ainda sofre perseguições e dores. A vitória já foi conquistada nos céus, mas a fúria do dragão ainda se manifesta na história humana. Esse paradoxo, vitória garantida e luta ainda presente, é uma das marcas mais profundas da fé cristã. A cena também deixa claro que o mal não é eterno. O dragão é descrito como alguém que tem pouco tempo. Ou seja, sua fúria, por mais intensa que seja, é limitada. Essa limitação mostra que Deus continua no controle e que o destino do mal já está traçado. Para os cristãos de ontem e de hoje, essa visão traz um alívio enorme. O mal não reina para sempre, mas tem data de validade. E esse anúncio é feito não por um discurso humano, mas por uma visão celeste, que mostra a história a partir do ponto de vista divino. É curioso notar como essa narrativa dialoga com a realidade de todos os tempos. Basta olhar ao redor para ver que o mal ainda age.
se infiltra em sistemas, corações e estruturas. Mas à luz do Apocalipse, toda a manifestação do dragão já nasce marcada pela derrota. Essa é uma mensagem que muda completamente a forma como encaramos as tribulações. Não estamos lutando em desvantagem, mas já do lado vitorioso. A queda definitiva do dragão nos recorda que todo sofrimento tem fim e que a esperança, mesmo em meio à dor, não é ilusória, mas segura. Essa parte do Apocalipse também nos convida a olhar para o lado prático da fé. Se o dragão já foi derrotado, a nossa missão é resistir à sua fúria, conscientes de que suas artimanhas são passageiras. Isso não significa minimizar a dor, mas lembrar que ela não é a palavra final. A palavra final já foi pronunciada pelo sangue do Cordeiro e pela vitória proclamada no céu. E essa certeza se torna força para cada cristão que enfrenta perseguições, injustiças ou lutas pessoais. A queda definitiva do dragão também tem um valor teológico profundo. Ela revela a lógica inversa do reino de Deus. O mal, que parecia glorioso, termina humilhado, enquanto os fiéis, que pareciam fracos, terminam vitoriosos. Essa inversão é o coração da mensagem cristã. O poder não está na força bruta, mas na fidelidade, no amor e no sacrifício. O Apocalipse, ao narrar a queda do dragão, nos mostra que todo poder que se levanta contra Deus está destinado à ruína, por mais que pareça triunfar por um tempo. E aqui surge a grande pergunta: como essa visão impacta nossa fé hoje? Talvez o dragão ainda tente nos assustar com suas formas modernas, a injustiça, a violência, a desesperança. Mas, ao lembrarmos que ele já caiu, nossa postura muda. Não nos rendemos ao medo, mas permanecemos firmes na certeza de que a vitória de Deus é irrevogável. Essa é a mensagem central que o Apocalipse deixa para cada um de nós. O mal pode até rugir, mas já está derrotado. Se até aqui a narrativa nos apresentou a batalha no céu e a queda do dragão, agora o foco se volta para os fiéis que permanecem firmes em sua fé. O Apocalipse descreve que eles venceram não pela força das armas, nem pela astúcia humana, mas pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Essa frase é uma das mais profundas de todo o livro, porque mostra que a verdadeira vitória não está ligada ao poder visível, mas à fidelidade diante de Deus. O sangue do Cordeiro é o sacrifício de Cristo que garante a vitória definitiva. O testemunho é a resposta do povo de Deus, que se mantém firme mesmo diante da perseguição. Essa união entre o sacrifício divino e a perseverança humana constrói a grande vitória que ressoa no Apocalipse. É impressionante perceber como a lógica de Deus se contrapõe à lógica do mundo. Enquanto os impérios se medem por conquistas militares, riquezas ou domínio, os fiéis conquistam a vitória pelo caminho da aparente fraqueza. Não amaram tanto a própria vida que deixassem de ser fiéis até a morte. Essa fidelidade radical se torna a maior arma contra o dragão. A vitória não é um triunfo fácil, mas nasce da resistência, do martírio, da coragem de permanecer com Cristo quando tudo parece estar perdido. O Apocalipse exalta esses fiéis, não como derrotados, mas como participantes da glória do Cordeiro. Nesse ponto, o texto assume um tom de celebração.
O céu se enche de vozes que proclamam: agora chegou a salvação, a força e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Essa proclamação mostra que a vitória dos fiéis não é um episódio isolado, mas parte do triunfo maior de Deus. A glória do Cordeiro é compartilhada com aqueles que permaneceram ao seu lado. É uma imagem de comunhão e esperança. Os fiéis não ficam no anonimato, mas têm seus nomes inscritos no céu, associados à vitória de Cristo. Essa vitória, no entanto, não é apenas uma promessa futura. Ela já se realiza toda vez que alguém escolhe permanecer firme na fé, mesmo em meio às pressões do mundo. O Apocalipse é um livro escrito para encorajar os cristãos perseguidos do primeiro século, mas sua mensagem continua viva para os dias atuais. Em cada gesto de fidelidade, em cada ato de resistência contra o mal, essa vitória se renova. Isso significa que a glória do Cordeiro não é um espetáculo distante, mas uma realidade que toca a vida de todo crente. Ao falar da glória do Cordeiro, o Apocalipse também destaca sua centralidade na história da salvação. O Cordeiro é o único capaz de abrir os selos, o único digno de receber louvor e adoração, o único cujo sangue purifica e liberta. A vitória dos fiéis não é conquistada por mérito próprio, mas porque eles se unem ao Cordeiro. Essa dependência total de Cristo é o segredo da verdadeira vitória. Sem Ele, a batalha seria perdida. Com Ele, o mal já está derrotado. É uma teologia que desmonta qualquer ilusão de autossuficiência e coloca Cristo no centro de tudo. Outro detalhe essencial é o caráter comunitário dessa vitória. O Apocalipse nunca fala de um herói solitário que vence em nome de todos. Pelo contrário, ele apresenta uma multidão de fiéis que juntos participam da glória do Cordeiro. Essa visão reforça a ideia de que a fé não é apenas uma experiência individual, mas uma caminhada compartilhada. Cada cristão é chamado a resistir, mas ninguém resiste sozinho. A vitória dos fiéis é uma vitória coletiva, celebrada em coro no céu. Essa mensagem também traz uma perspectiva inspiradora para quem hoje enfrenta dificuldades. Muitas vezes, as provações parecem sufocar e a fidelidade a Deus pode parecer um peso. Mas o Apocalipse nos lembra que cada ato de fidelidade tem valor eterno. A glória do Cordeiro não é algo distante, mas a recompensa garantida para aqueles que permanecem até o fim. A vida terrena pode ser marcada por injustiças, mas a vitória prometida supera todas elas. Assim, a vitória dos fiéis e a glória do Cordeiro se tornam um convite. Não apenas um relato de algo que já aconteceu no céu, mas um chamado para cada pessoa, em cada tempo, ser parte dessa vitória. É a certeza de que mesmo que o dragão ainda rugisse na terra, o destino final já estava escrito. O mal seria derrotado e os fiéis participariam da glória eterna. Essa é a chave de ouro que sustenta todo o livro do Apocalipse. A vitória pertence a Deus e àqueles que permanecem com Ele. Depois de descrever a vitória dos fiéis e a glória do Cordeiro, o Apocalipse volta os olhos para a realidade terrena e traz uma advertência solene. O dragão foi derrotado no céu, mas continua ativo na terra. Essa mensagem
É um alerta para todos os cristãos, de ontem e de hoje, pois mostra que a vida de fé não é um caminho de tranquilidade absoluta, mas uma jornada marcada por vigilância constante. O inimigo, mesmo derrotado, busca enganar, confundir e perseguir aqueles que pertencem a Deus. A esperança, portanto, não anula a necessidade de vigilância. Ao contrário, ambas caminham juntas como dois pilares que sustentam a vida espiritual. O texto sagrado nos convida a perceber que a batalha espiritual não é algo distante ou abstrato, mas uma realidade que se desenrola no cotidiano. O dragão, símbolo do mal, age não apenas em grandes perseguições, mas também nas pequenas tentações, nos desvios sutis, nas escolhas que parecem inofensivas, mas que lentamente afastam do caminho de Deus. Por isso, a vigilância é um chamado a estar atento não só aos grandes perigos, mas também às armadilhas discretas que podem corromper a fé. Vigiar significa cultivar um coração desperto, capaz de discernir entre a voz de Deus e as seduções do inimigo. Contudo, essa vigilância não é movida pelo medo, mas sustentada pela esperança. O cristão vigia porque sabe que a vitória final já está garantida em Cristo. O mal pode rugir, pode ferir, pode tentar, mas não pode vencer o Cordeiro. Essa certeza dá ao fiel uma força interior que o mundo não pode oferecer. É a confiança de que, mesmo em meio às tempestades, há um porto seguro. A esperança se torna, assim, uma âncora firme que impede o coração de ser arrastado pelas correntes da dúvida ou do desespero. O Apocalipse, ao unir vigilância e esperança, ensina que a vida cristã é uma espera ativa. Não se trata de cruzar os braços aguardando o fim dos tempos, mas de viver cada dia como quem participa da construção do reino. É estar vigilante contra o mal, mas ao mesmo tempo esperançoso no bem que já floresce. É como um soldado que vigia o campo de batalha, sabendo que a vitória já está selada. Sua vigilância não é desespero, mas fidelidade ao chamado. Essa postura é o que sustenta a caminhada cristã diante das dificuldades. Outro ponto importante é que a vigilância não pode ser confundida com paranoia espiritual. O Apocalipse não quer gerar um estado de medo constante, mas de consciência clara. O inimigo existe, mas o poder de Deus é maior. Por isso, o cristão é chamado a vigiar com serenidade, sem se deixar dominar pela ansiedade. A oração, a leitura da palavra e a vida sacramental são as armas da vigilância, porque mantém o coração ligado a Cristo e preparado para discernir os sinais dos tempos. A vigilância é, antes de tudo, um exercício de intimidade com Deus. Ao mesmo tempo, a esperança impede que a vigilância se torne um peso. Quando o fiel se lembra de que o Cordeiro já venceu, a luta ganha um novo sentido. Não é mais apenas resistência contra o mal, mas participação na vitória de Cristo. Essa esperança é o que dá coragem para continuar, mesmo quando tudo parece difícil. O Apocalipse lembra constantemente que a fidelidade não será esquecida. Os que resistirem receberão a coroa da vida. Essa promessa alimenta a alma e renova as forças para vigiar até o fim. Esse equilíbrio entre esperança e vigilância é também um chamado comunitário. O livro não fala a indivíduos isolados,
mas a comunidades inteiras que viviam sob perseguição. Isso significa que vigiar não é apenas uma responsabilidade pessoal, mas uma missão compartilhada. Um irmão ajuda o outro, fortalece, anima e alerta. A esperança é alimentada em comunidade, assim como a vigilância se torna mais eficaz quando o povo de Deus caminha unido. O dragão tenta dividir, mas a união na fé é uma poderosa arma contra ele. Por fim, o Apocalipse nos convida a olhar para frente com confiança. O mal ainda age, mas seu tempo é curto. A esperança aponta para o futuro definitivo em que Deus enxugará toda lágrima, em que não haverá mais dor, perseguição ou morte. Enquanto esse dia não chega, o cristão é chamado a vigiar, sabendo que sua luta não é em vão. A vigilância mantém os pés firmes no presente. A esperança eleva os olhos para o futuro. Juntas, elas conduzem o coração ao Cordeiro, que é a vitória eterna. Quando o Apocalipse descreve a derrota do dragão no céu, ele não desaparece da narrativa. Ao contrário, expulso das regiões celestes, ele é lançado à terra. Essa queda simboliza uma realidade dramática. Embora o mal tenha perdido o domínio, diante de Deus, ele continua atuando no mundo, procurando arrastar consigo aqueles que ainda vacilam na fé. O texto diz que o dragão desce cheio de ira, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Essa expressão revela a profundidade da sua fúria e a intensidade da batalha que ele trava contra os que guardam os mandamentos de Deus e mantém o testemunho de Jesus. A queda do dragão é, portanto, um divisor de águas. Ele já não tem acesso ao céu, não pode mais acusar os fiéis diante do trono de Deus, mas concentra sua ação na terra. Isso mostra que a vida do cristão está situada em um campo de batalha espiritual permanente. A terra torna-se o espaço onde a vitória do Cordeiro precisa se manifestar através da fidelidade do povo. O inimigo age com violência, porque sabe que sua derrota final é inevitável. Sua raiva não nasce da força, mas do desespero. E é justamente esse desespero que o torna tão perigoso, pois ele age com pressa, tentando arrastar o maior número de almas possível antes de ser vencido definitivamente. O Apocalipse nos mostra que essa fúria se manifesta em perseguições concretas contra a igreja. O dragão se volta contra a mulher, símbolo de Israel e também da igreja, e contra seus filhos, isto é, os discípulos de Cristo. Isso significa que a comunidade cristã, ao longo da história, enfrentaria não apenas hostilidade social ou política, mas uma oposição espiritual enraizada no próprio coração do mal. A queda do dragão na terra explica a experiência de perseguição vivida pelos primeiros cristãos e continua atualizando-se em cada tempo em que a fé é atacada, seja pela violência explícita, seja pela sedução do pecado disfarçado de liberdade. Mas o texto não se limita a descrever o ataque do dragão. Ele também revela a proteção divina. A mulher é socorrida, a igreja não é abandonada. Mesmo diante da fúria do inimigo, Deus provê um refúgio, um espaço de cuidado, onde os seus podem ser sustentados até que a vitória definitiva se manifeste. Isso mostra que a queda do dragão não é o fim da história, mas parte do processo
que leva ao triunfo final. O mal pode rugir, mas Deus continua guiando sua igreja, preservando-a para que cumpra sua missão. Essa dinâmica traz uma grande lição espiritual. O cristão não deve se espantar diante das provações e perseguições. Elas fazem parte da história da salvação, porque o dragão continua ativo. No entanto, sua queda já está decretada. Ele age não como um vencedor, mas como alguém condenado que tenta resistir até o último instante. Essa consciência muda a forma de enfrentar as dificuldades, não como quem está perdido em um combate incerto, mas como quem resiste sabendo que a vitória já pertence ao Cordeiro. A fúria do dragão também revela a seriedade da vida cristã. Não existe neutralidade no campo espiritual. Quem pertence a Cristo será, de alguma forma, alvo da ira do inimigo. Essa verdade pode assustar, mas ao mesmo tempo fortalece. Se há perseguição, é sinal de que a fé incomoda, de que a luz brilha e desmascara as trevas. O dragão não perde tempo atacando o que não ameaça seus planos. Ele investe contra os que guardam os mandamentos de Deus e permanecem fiéis ao testemunho de Jesus. Isso significa que cada prova enfrentada é, na verdade, um selo de autenticidade da fé. Por fim, a queda do dragão é também um anúncio de esperança. Ele foi expulso do céu, está limitado à terra e seu tempo é curto. Essa mensagem assegura que o mal não é eterno, que sua ação tem prazo de validade. A vitória do Cordeiro já está decretada e os fiéis são chamados a perseverar até que essa vitória se manifeste em plenitude. Enquanto isso, mesmo diante da fúria, a igreja permanece de pé, sustentada pelo poder de Deus. A queda do dragão, longe de ser motivo de medo, é um sinal de que sua derrota já começou e que a história caminha para o triunfo do bem sobre o mal. Após percorrermos toda a narrativa de Miguel e sua batalha contra o dragão, podemos enxergar uma história que vai muito além de imagens fantásticas. Ela é um testemunho de fidelidade, coragem e esperança em meio às adversidades. Desde o momento em que Miguel se ergue no céu, enfrentando a criatura que encarna o mal, até a queda definitiva do dragão e sua fúria na terra, cada detalhe revela uma lógica profunda. O bem, ainda que pareça silencioso ou invisível, possui autoridade e vitória assegurada. A narrativa nos convida a refletir sobre nossa própria fé, sobre a coragem necessária para resistir às forças que tentam nos afastar da verdade e sobre o poder transformador da fidelidade a Deus. O Apocalipse mostra que a batalha não se encerra na vitória celestial de Miguel, mas continua na terra, através da vida daqueles que permanecem fiéis. O dragão ainda age, tenta corromper, desviar e ameaçar, mas sua derrota é inevitável. Esse paradoxo, mal ativo, mas derrotado, nos ensina que a vida cristã exige vigilância constante, discernimento e resistência diária. Ao mesmo tempo, essa luta não é motivo de medo, mas de esperança, pois cada ato de fidelidade, cada testemunho de fé, contribui para a vitória final, conectando o humano ao divino de maneira profunda e significativa. A história de Miguel e do dragão nos inspira também a perceber o valor da comunidade.
Os fiéis vencem em conjunto, fortalecendo uns aos outros, apoiando-se na palavra e no testemunho mútuo. Não há vitória isolada. Cada resistência, cada fidelidade é parte de uma rede maior que celebra a glória do Cordeiro. Essa dimensão coletiva da fé é um lembrete de que, mesmo quando o mal se manifesta na vida individual ou social, há sempre suporte, força e proteção nos que compartilham a mesma esperança. E aqui, como em toda grande narrativa bíblica, encontramos um chamado à ação. Vigiar, perseverar e permanecer fiel, confiando que o mal já foi vencido e que a promessa de Deus se cumprirá. A história de Miguel nos mostra que a vitória não depende da força aparente, mas da justiça, da fidelidade e da perseverança. Cada cristão é convidado a se unir a essa batalha, não com armas humanas, mas com coragem espiritual, discernimento e firmeza de coração. O convite é claro. Faça parte dessa vitória, mesmo que a luta pareça intensa, e confie na justiça que prevalece. Agora deixo um desafio para você que acompanha este vídeo. Sugira nos comentários o tema do próximo vídeo que você gostaria de ver aqui no canal. Que história bíblica, que personagem, que batalha espiritual desperta sua curiosidade e seu desejo de entender mais profundamente o contexto teológico. Sua participação é fundamental e suas ideias podem inspirar novos conteúdos que aprofundem ainda mais nosso estudo das Escrituras. E se você ainda não é inscrito, aproveite para clicar no botão de inscrição. Ative o sininho e acompanhe todos os nossos vídeos, estudando com profundidade cada narrativa bíblica, descobrindo curiosidades, símbolos e significados que fazem a fé e a história se entrelaçarem de maneira única. Este canal existe para trazer clareza, conhecimento e inspiração, ajudando você a compreender cada detalhe das Escrituras. Para encerrar com uma mensagem inspiradora, recordemos o Salmo 91, 11, 12. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Este versículo ecoa a presença de Miguel e dos anjos, lembrando que a proteção divina é real, constante e eficaz, mesmo em meio às batalhas mais intensas. Por fim, reflita: cada desafio, cada perseguição ou dificuldade que enfrentamos é parte de uma narrativa maior. O dragão pode rugir, mas sua derrota já está decretada. Miguel nos mostra que a fidelidade, o testemunho e a esperança são armas poderosas. Permaneça firme, vigie, confie no Cordeiro e participe dessa vitória, que transcende o tempo e o espaço.